Bom, meu nome é Rodrigo e eu vou iniciar falando do início da teoria contingencial e um pouco das suas origens. Bom, a teoria contingencial ela surgiu com as pesquisas para avaliar os modelos de estruturas organizacionais mais eficazes e eficientes em determinados tipos de empresa. Essas pesquisas pretendiam confirmar se as organizações eficazes seguiam os pressupostos clássicos, como divisão de trabalho, amplitude de controle, hierarquia de autoridade, etc., e os resultados levaram a uma nova concepção da organização. Em contrário aos pressupostos clássicos, né, as conclusões foram que a estrutura e o funcionamento da organização depende da interface com o ambiente. Então, isso vai um pouco em desencontro com o the best way, né, o melhor jeito de gerir que se pregava nas teorias clássicas. Citando um pouco dessas pesquisas, a primeira seria a do Chandler, que foi sobre estratégia e estrutura. Então, ele realizou uma investigação histórica sobre as mudanças estruturais do quadro de 4 grandes empresas norte-americanas, a DuPont, a General Motors, a Standard Oil de New Jersey e a Sam's Hochbuch. E, bom, condicionando elas com a estratégia de negócios para demonstrar como a sua estrutura foi sendo continuamente adaptada e ajustada às suas estratégias, ele chegou à conclusão de que todas as empresas, se envolveram em 4 fases durante a sua vida, assim, digamos, a sua vida empresarial. A primeira seria a acumulação de recursos, a segunda fase, a racionalização do uso dos recursos, a terceira, continuação do crescimento, e a quarta, a racionalização do uso dos recursos em expansão. Indo para a segunda pesquisa, que é a de Burns e Stalker, que foi sobre as organizações em si, os sociólogos, né, tanto o Burns quanto o Stalker, pesquisaram indústrias inglesas para verificar a relação entre práticas administrativas e o ambiente externo dessas indústrias. Eles encontraram diferentes procedimentos administrativos nas indústrias e classificaram em 2 tipos: organizações mecanísticas e organizações orgânicas. As mecanísticas apresentam as seguintes características: seriam estruturas burocráticas baseadas em uma minuciosa divisão do trabalho, cargos ocupados por especialistas em contribuições, decisões centralizadas e concentradas na cúpula da empresa, hierarquia rígida de autoridade baseada no comando único, e entre outras características mais voltada a um modelo mais engessado de negócio. Já as organizações orgânicas, elas se apresentavam como estruturas organizacionais mais flexíveis, com pouca divisão de trabalho, cargos continuamente modificados e redefinidos a partir de interação com outras pessoas e que participavam de outras tarefas, divisões descentralizadas e delegadas aos níveis inferiores, entre outros também características de empresas que tendem um modelo de negócio mais flexível. A terceira pesquisa que a gente vai citar aqui é a do Lawrence e do Lorsch sobre o ambiente. Eles estudaram, então, a organização como um ambiente, e isso provocou o aparecimento da teoria contingencial, aqui já dando origem ao tema do vídeo de hoje. Eles queriam saber as características organizacionais para enfrentar as condições externas, tecnológicas e de mercado. Eles concluíram que os problemas organizacionais básicos são a diferenciação e a integração. E, além disso, em função dos resultados da pesquisa, os autores formularam a teoria contingencial, que preconiza não existir uma única maneira melhor de organizar um negócio ou uma empresa, e que, pelo contrário disso, as organizações precisam ser sistematicamente ajustadas às mutáveis condições ambientais do ambiente delas. Então, a teoria contingencial apresenta os seguintes aspectos básicos. Seria, o primeiro deles, a organização, que é a natureza sistemática, né, que ela é um sistema aberto. A característica organizacional, então, apresenta as interações entre si e com o ambiente. E a característica ambiental, funciona como variáveis independentes, enquanto as características organizacionais são as variáveis dependentes.
Bom, meu nome é G. Medeiros, eu vou falar mais sobre os pontos de ambiente, citado anteriormente, e tecnologia, ambos dentro do escopo da teoria contingencial. E primeiro eu quero explicar o que é o ambiente para a teoria contingencial para não misturar com outras atribuições da palavra. Por ambiente, a gente entende tudo aquilo que envolve externamente e internamente alguma organização. A situação como ela encontra, por exemplo, e como ela é como um sistema aberto, tudo que acontece nesse ambiente vai influenciar a organização. Dentro da teoria contingencial, a gente tem mais algumas definições. A primeira dela é o ambiente geral, que é o macroambiente, comum para todas as organizações dentro desse sistema, e ele é constituído de algumas condições comuns para todas as organizações, que eu vou citar elas aqui. A primeira são as condições tecnológicas. O desenvolvimento da tecnologia influencia todas as organizações presentes nesse ambiente geral. As condições legais, que é a legislação de uma cidade, ou um município, de um país como um todo, ou algumas regras, umas leis mundiais, que também influenciam essas organizações direta ou indiretamente. As condições políticas, toda e qualquer decisão política em qualquer esfera que afete as organizações passa a ser uma condição política. As condições econômicas, que como inflação, balanço comercial, a distribuição de renda ou qualquer fator que influencia no balanço da oferta e demanda que podem influenciar alguma empresa. As condições demográficas e culturais, ambas afetam diretamente a demanda por algum produto ou serviço, logo elas influenciam as organizações também. E as condições ecológicas, como poluição, transporte, clima, que indiretamente afetam essas organizações. Cada uma dessas condições está presente nas organizações, porém, cada organização responde de uma forma diferente para cada uma dessas condições. O segundo ambiente definido pela teoria contingencial é o ambiente de tarefa, que ele é um ambiente mais próximo de cada organização individualmente, e é onde a organização atua e tem as suas operações. Ele é constituído primeiramente pelos fornecedores, que é toda aquela organização que fornece recurso para outra, pelos clientes, que são os indivíduos que vão consumir as saídas que as organizações produzem, os concorrentes, que são as organizações que dividem os dois pontos que eu falei agora, que são os fornecedores e os clientes, e as entidades reguladoras, que são organizações também que tendem a regular a atividade de outras organizações, não necessariamente ela precisa ser estatal. Partindo para a tipologia de ambientes, para facilitar a análise de ambientes, existem algumas tipologias que visam simplificar os ambientes que cada organização é exposta. E eles podem ser classificados da seguinte forma, como homogêneo e heterogêneo. Os ambientes homogêneos são organizações que são compostas de fornecedores, clientes e concorrentes semelhantes. Entre as organizações não tem muita diferenciação. Já o heterogêneo é o contrário, entre cada organização tem uma diferença significativa, pelo menos. E existe a classificação por dinâmica, que são os ambientes instáveis e estáveis. Os estáveis são os ambientes que não proporcionam muita mudança, eles são tranquilos e previsíveis. E os instáveis são ambientes com mudanças recorrentes, que geram incerteza, geralmente, na administração. Partindo para o ponto da tecnologia, mesmo que essa tecnologia seja presente como uma condição de ambiente, a tecnologia ela é estudada como uma variável independente devido ao seu impacto nas organizações e a sua vasta utilização pelas organizações também, já que elas dependem inteiramente da tecnologia. Do ponto de vista administrativo, a tecnologia se desenvolve conforme a experiência adquirida pelos processos desenvolvidos por uma organização, podendo elas ser ou não incorporadas como bens físicos. E a tecnologia também pode ser analisada em dois escopos diferentes. A primeira é no escopo ambiental, que à medida que a tecnologia evolui, as organizações tendem a incorporar e desenvolver essa tecnologia no ambiente delas. E a segunda é a organizacional, que a partir da implementação de uma tecnologia no ambiente, ela passa a ser uma variável organizacional, visto que ela faz parte dessa organização da empresa. Partindo para a tipologia da tecnologia, a tecnologia ela é entendida por Thompson como a racionalidade técnica, que é usada para alcançar um objetivo através de determinada ação humana. Essa racionalidade ela pode ser instrumental, quando você usa um objeto para alcançar um objetivo, e ela pode ser econômica quando você usa para alcançar um objetivo com o mínimo de recurso possível. O Thompson propõe também uma tipologia conforme o arranjo dentro de cada organização.
A primeira seria a tecnologia com elos em sequência, que é presente nas linhas de montagem em massa, principalmente nos primeiros meios de administração, onde um ato só pode ocorrer após a decorrência de um ato prévio. Por exemplo, o processo Z só ocorre depois do processo Y, que só ocorre depois do processo X. E o desenvolvimento da tecnologia é feito a partir da repetição desses processos. A tecnologia mediadora, que é quando a tecnologia é utilizada como uma intermediadora, que fornece alguma facilidade em geral, como as companhias de crédito e telemarketing. A tecnologia intensiva, quando várias habilidades são utilizadas visando um objetivo único, como os hospitais, que dispõem de vários especialistas para atender um paciente, a indústria de construção civil e as áreas da indústria. Em geral, a tecnologia intensiva ela depende da aplicação de uma boa parte do conhecimento daquela área. Thompson e Bates, citado anteriormente já, classificam ainda em duas categorias de acordo com a tecnologia, que pode ser flexível ou fixa, de acordo com o produto, que pode ser concreto ou abstrato. Dentro de ambos possuem suas próprias características. O impacto da tecnologia, a influência da tecnologia é significativa devido a 3 fatores principais: o fato dela determinar a estrutura organizacional, como dito anteriormente, e comportamental da empresa, consequentemente; o fato da racionalidade técnica ter se tornado um sinônimo de eficiência, principalmente com a evolução da tecnologia, e por ela proporcionar eficácia para os administradores. Bom, eu sou o Igor, eu vou falar um pouco sobre as organizações e o arranjo organizacional. Bom, as organizações, elas são, de um lado, sistemas abertos, defrontando-se com a incerteza que provém das coações das contingências externas impostas pelo ambiente e que nelas penetram a partir do nível institucional. A sua eficácia reside na tomada de decisões capazes de permitir que a organização se antecipe às oportunidades, se defenda das coações e se ajuste às contingências do ambiente. Por outro lado, as organizações são sistemas fechados, tendo em vista que o nível operacional funciona em termos de certeza e previsibilidade, operando a tecnologia de acordo com critérios da racionalidade ilimitada. A eficiência reside nas operações executadas dentro de programas, rotinas e procedimentos standardizados, cíclicos, repetitivos, nos modos da melhor maneira e da otimização na utilização dos recursos disponíveis. Tudo isso precisa ser levado em conta. Assim, a estrutura e comportamento organizacional dependem do ambiente externo e da tecnologia adotada pela organização. Adhocracia, né? O termo adhocracia foi cunhado por Toffler em seu livro Choque do Futuro. A nova sociedade do futuro, segundo ele, será extremamente dinâmica e mutável. Para poderem acompanhar o ambiente turbulento, as organizações precisarão ser orgânicas, inovadoras, temporárias e antiburocráticas. Elas precisarão mudar suas feições internas com tal frequência que os cargos mudarão de semana para semana e as responsabilidades deslocar-se-ão continuamente. As estruturas organizacionais serão flexíveis e mutáveis, levando departamentos e divisões a irromper subitamente para que se integrem em outras organizações. A flexibilidade aparece com mais ênfase nos projetos ou forças-tarefa, nos quais os grupos se reúnem a fim de resolver problemas específicos, temporários e evanescentes. Uma nova forma de organização surgirá, a adhocracia, o inverso da burocracia. A adhocracia significa uma estrutura flexível, capaz de amoldar-se contínua e rapidamente às condições ambientais em mutação. Essa organização temporária, que se agrupa e se dissolve, que se modifica e se altera a cada momento, leva as pessoas a passar rapidamente de um lugar para o outro, em vez de preencher cargos ou posições fixas no quadro organizacional. A hierarquia dentro das organizações sofrerá um colapso. Haverá exigência de maior número de informações dentro de um ritmo mais rápido, ou tempo real, que derrubará a hierarquia vertical típica da burocracia. Os sistemas deverão ser temporários, capazes de rápida adaptação e de mutações rápidas e substanciais. A estrutura matricial denominada matriz ou organização em grade. A matriz combina duas formas de departamentalização, a funcional e a departamentalização de produto ou projeto, na mesma estrutura organizacional. É uma estrutura mista e híbrida. A organização adota os dois tipos de departamentalização. O desenho matricial apresenta duas dimensões, gerentes funcionais e gerentes de produtos ou de projetos. Com isso, o princípio da unidade de comando vai para o espaço e se estabelece uma delicada balança de duplo poder que caracteriza a matriz. Cada departamento passa a ter dupla subordinação. Segue a orientação dos gerentes funcionais e dos gerentes de produto e projetos simultaneamente. A estrutura matricial funciona como uma tabela de dupla entrada.
Na realidade, a estrutura matricial é uma espécie de remendo na velha estrutura funcional para torná-la mais ágil e flexível às mudanças. Uma espécie de turbo em motor velho e exaurido para fazê-lo funcionar com mais velocidade. A organização por equipes é uma forte tendência atual e consiste em implementar o trabalho em equipe nas organizações. A cadeia vertical de comando constitui um meio de controle, mas seu ponto frágil é jogar a responsabilidade para o topo. Desde 1990, as organizações começaram a delegar autoridade e responsabilidade em todos os níveis a partir da formação de equipes participativas para obter comprometimento das pessoas. O empowerment faz parte disso. A abordagem de equipes torna as organizações mais flexíveis e ágeis ao ambiente global e competitivo. E quando compostas de pessoas de vários departamentos funcionais, elas se tornam equipes cruzadas para resolver problemas mútuos ou comuns. Cada pessoa se reporta ao seu departamento funcional e também à equipe. Um dos membros é o líder da equipe. As equipes funcionais cruzadas produzem uma atmosfera de trabalho coletivo e representam uma abordagem multidisciplinar na departamentalização, embora não cheguem a constituir órgãos propriamente. As empresas são baseadas em computação, como IBM, Hewlett-Packard, Compaq, Quantum e Microsoft, utilizam fartamente essa abordagem. Bom, eu sou o Guilherme. Pode voltar, por favor, que eu vou continuar falando. Então, a abordagem em redes é a mais recente abordagem, é a estrutura em rede, em que a organização transfere algumas de suas funções tradicionais para empresas ou unidades separadas que são interligadas por um órgão coordenador, que constitui o núcleo central. A produção, as vendas, a engenharia e a contabilidade passam a constituir serviços prestados por unidades separadas que trabalham sob contrato e que são conectadas eletronicamente a um escritório central para efeito de coordenação e integração. A companhia central retém o aspecto essencial do negócio, enquanto transfere para terceiros atividades que outras companhias podem fazer melhor e mais barato. A abordagem em redes apresenta duas características básicas essenciais. Que a primeira é a modularidade, que é uma alternativa em que áreas ou processos de organização constituem módulos completos e separados. Cada módulo funciona como um bloco em um caleidoscópio, permitindo conectividade, arranjos, transferências e principalmente agilidade nas mudanças. E em segundo é o sistema celular, que é uma combinação de processos e arranjos de produtos, no qual se arranjam as pessoas e máquinas em células autônomas e autossuficientes para operações requeridas para produzir um produto. Cada célula de produção tem a total autonomia para planejar e trabalhar. A permeabilidade e flexibilidade das fronteiras organizacionais. Bom, a teoria de sistemas mostrou que toda organização tem seus limites ou fronteiras que a separam do seu ambiente externo. Nos sistemas fechados, a incrível mudança ambiental trariam como proteção e defesa um reforço nas suas fronteiras. Contudo, nos sistemas organizacionais está acontecendo exatamente o contrário. Para se manterem sustentáveis nos tempos atuais, cada organização necessita reconfigurar, refinar, flexibilizar ou mesmo quebrar 4 tipos de fronteiras, que são, em primeiro, as fronteiras verticais, que separam órgãos e pessoas por níveis hierárquicos, títulos e status. As fronteiras horizontais, que separam as pessoas nas organizações por funções, unidade de negócio, grupo de produto ou departamento. Fronteiras externas, que dividem as organizações de seus fornecedores, consumidores, comunidade e outros elementos externos. E, por fim, a quarta, que é a fronteiras geográficas, que incluem aspectos das outras 3 fronteiras, mas que são aplicadas no tempo e no espaço, muitas vezes em diferentes países e culturas. E, por fim, as organizações virtuais, que elas não estão presentes fisicamente, mas estão coletivamente disponíveis umas para as outras e para o mercado. Na era digital que se seguiu, a competitividade organizacional passa pela minimização do conceito de tempo de criação e exploração de oportunidades. E o mercado recompensa essas organizações que são capazes de fazê-lo ou pune aquelas que não os conseguem. Na verdade, as organizações virtuais são alianças oportunistas de competências essenciais para atender a determinada demanda ou explorar determinada oportunidade. Elas desempenham atividades em comum por meio de um leque de relacionamentos e são organizações altamente flexíveis, agíveis
ágeis e em constante mudança. A internet está constituindo um poderoso fator modificador dos formatos organizacionais e na maneira de agir e trabalhar. As organizações virtuais não se limitam às fronteiras do espaço nem de tempo, pois estão presentes em qualquer lugar, em qualquer momento, graças aos seguintes aspectos, que são o uso intensivo da tecnologia de informação, a utilização da TI para unir organizações, pessoas, bens e conhecimentos, é a integração e concentração de uma enorme variedade de competências essenciais, a capilaridade em termos de acesso e cobertura global, os poucos investimentos em recursos tradicionais, físicos ou concretos, a utilização de redes colaborativas e interativas, e, por fim, a elevada flexibilidade, adaptabilidade, mutabilidade e agilidade. Eu sou o Fernando Yuri e eu vou falar sobre o modelo contingencial de motivação. Bom, os autores de contingência, eles substituem as tradicionais teorias que eram baseadas em uma estrutura mais uniforme, hierárquica e universal de necessidades humanas por novas teorias que elas rejeitam ideias preconcebidas e que reconhecem tanto as diferenças individuais quanto as diferentes situações em que as pessoas estão envolvidas. O modelo de motivação do Vroom, esse modelo contingencial, ele mostra que o nível de produtividade ele depende de três forças básicas em cada indivíduo, que seriam as expectativas, as recompensas e as relações entre expectativas e recompensas. Esses três fatores eles determinam a motivação do indivíduo para produzir em quaisquer circunstâncias em que eles se encontram, né? O modelo contingencial do Vroom, ele se baseia nos objetivos gradativos e na hipótese de que a motivação ele é um processo governando escolhas entre comportamentos. Já o modelo de motivação do Lawler, o Lawler ele desenvolveu um pouco mais o modelo do Vroom, né, e acabou relacionando esse modelo com o dinheiro. Aí as conclusões que o Lawler teve foi que as pessoas elas desejam o dinheiro porque o dinheiro permite a satisfação de necessidades fisiológicas e de segurança, como alimentação, conforto, como também dá plena condições para a satisfação das necessidades sociais, as necessidades de autoestima e também de autorrealização. Outro ponto que o Lawler descobriu foi que se as pessoas creem que a obtenção do dinheiro depende do desempenho, elas se dedicam a ele, pois ele terá um valor de expectativa quanto ao alcance do resultado final. O dinheiro ele foi criticado como fator motivador desde os tempos da administração científica, quando os incentivos salariais e prêmios de produção eles foram usados no sentido de elevar a produtividade. Desde então, o dinheiro foi tido como um vilão da história que compra a dedicação do empregado. O Lawler achou as evidências de que o dinheiro motiva o desempenho e também o companheirismo, relacionamento com colegas e dedicação ao trabalho. Porém, o dinheiro tem apresentado pouca potência motivacional pela incorreta aplicação pela maior parte das empresas. O dinheiro ele é um resultado intermediário com elevada expectativa para o alcance dos resultados finais. Meu nome é Alexandre Oliveira, vou falar agora um pouco dos modelos de impulsos motivacionais. Então, a motivação humana ela é muito mais complexa do que se pensava antigamente. E aqueles modelos antigos que procuravam explicá-la, eles abordam apenas algumas de suas características. Para compreender melhor toda essa área, as ideias básicas de Maslow e Herzberg, elas são usadas para abordar 4 classes de impulsos básicos que dirigem o nosso comportamento. Primeiro, a gente tem o impulso de adquirir. Ele está relacionado com tudo aquilo que é possuir, ter, ganhar, conquistar e comprar. Tem a ver com as necessidades psicológicas. Em segundo, a gente tem o impulso de formar laços. É aquele que é relacionado com a amizade, o relacionamento, a vida social e a confiança. Tem a ver com as necessidades sociais. Em terceiro, a gente tem o impulso de compreender, que é aquele que é relacionado com o conhecimento, habilidade, competência, contribuição, que tem a ver com as necessidades de autorrealização. E por último, a gente tem o impulso de defender, que seria aquele que é relacionado com segurança, proteção, garantia, equidade, justiça e defesa, que seria as necessidades de segurança. Todos esses 4 impulsos, eles são de modo geral interligados, e para que aconteça da melhor maneira, eles interagem dinamicamente entre si. Pode passar. No clima
organizacional, a gente tem como conceito o quadro mais amplo da influência ambiental sobre a motivação. O clima organizacional é a qualidade ou a propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos participantes da organização, aqueles que fazem parte. Assim, a gente pode dividir nos seguintes aspectos. Primeiro, estrutura organizacional. Ela pode impor limites ou liberdade de ação para as pessoas, por meio de ordens, restrições e limitações impostas no local do trabalho, que assim como regra, regulamento, autoridade, procedimentos e tudo mais. Quanto mais flexibilidade de estrutura, terá mais liberdade e um melhor clima na empresa. A responsabilidade. A responsabilidade ela pode coibir ou incentivar o comportamento das pessoas por meio da dependência do superior. Aquela questão da negação, da iniciativa pessoal, restrição quanto às decisões e tudo mais. Quanto mais incentiva a responsabilidade, melhor se torna o clima organizacional. Os riscos. A situação de trabalho ela pode ser essencialmente protetora para evitar riscos, ou ela pode ser impulsionada no sentido daqueles desafios novos e diferentes. Quanto mais impulso, melhor será o clima e o entusiasmo entre os contribuintes. Daí a questão das recompensas. As recompensas, a organização ela pode tanto enfatizar críticas e punições, como também estimular recompensas e incentivos para os alcances dos resultados. É nítido que quanto mais há o estímulo das recompensas, melhor será o clima e também influenciará muito na competição interna, porque sempre vão estar buscando as recompensas. Calor e apoio. A organização pode tanto manter um clima frio e negativo de trabalho, quanto criar um clima de calor humano, que se torna na questão de boa amizade, boas relações pessoais e tudo mais. Quanto maior o calor e o apoio, melhor serão os relacionamentos internos. E por último, o conflito, que é onde a organização ela estabelece regras e procedimentos para evitar choques de opiniões diferentes, brigas e assim por diante. Assim como ela pode incentivar diferentes pontos de vista, e como vai ter vários pontos de vista, tem a questão das discussões para o bem da empresa. Quanto mais incentiva diferentes pontos de vista, melhor serão os resultados, porque eles serão mais comparados e sim serão maximizados da melhor forma. Então, para acabar, eu sou o Luiz Fernando e vou falar um pouco sobre a apreciação crítica da teoria contingencial. Os principais aspectos críticos da teoria são 6, e são eles: o relativismo na administração. A teoria da contingência rechaça os principais universais e definitivos de administração. A prática administrativa é situacional e circunstancial. Ela é contingente, pois depende de situações e circunstâncias diferentes e variadas. O segundo é a bipolaridade contínua. Os conceitos da teoria da contingência são utilizados em termos relativos, como em um contínuo. Os autores não utilizam conceitos únicos, estáticos e em termos absolutos e definitivos, mas conceitos dinâmicos abordados em diferentes situações, circunstâncias e em diferentes graus de variação. O terceiro é a ênfase no ambiente. A teoria contingencial focaliza a organização de fora para dentro. Embora autores mais exacerbados tenham pregado um determinismo ambiental, salientando que o ambiente determine e condicione as características e comportamento das organizações, o que é um exagero, o fato a abordagem contingencial mostra a influência ambiental na estrutura e no comportamento das organizações. O quarto, vou falar um pouco da ênfase da tecnologia. A visão contingencial focaliza a organização em meio de utilização racional da tecnologia. Alguns autores apregoam um imperativo tecnológico. A tecnologia constitui a variável independente que condiciona a estrutura e o comportamento organizacional, que constituem as variáveis independentes do sistema. Embora se trate de evidente exagero, não há dúvida que a tecnologia impacta fortemente as características organizacionais, principalmente nos tempos atuais. Vou falar um pouco sobre a compatibilidade entre as abordagens do sistema fechado e aberto.
Com as teorias e sistemas, percebeu-se que a dificuldade de integrar as abordagens do sistema aberto, as recentes teorias administrativas e as de sistema fechado, as teorias tradicionais, já que suas perspectivas são contraditórias e opostas. A teoria de contingência mostrou que as abordagens mecanísticas se preocupam com os aspectos internos da organização, enquanto as abordagens orgânicas se fixaram nos aspectos de periferia organizacional e dos níveis organizacionais mais elevados. E agora o último ponto seria o caráter eclético e integrativo. A abordagem contingencial é eclética e integrativa, absorvendo os conceitos de todas as teorias administrativas no sentido de ampliar horizontes e mostrar que nada é absoluto. A tese é central, e a tese central é que não há um método ou técnica que seja válido, ideal ou ótima para todas as situações. O que existe é uma variedade de métodos e técnicas das diversas teorias administrativas apropriadas para determinadas situações. E agora eu vou para concluir o trabalho. A abordagem contingencial é a mais eclética e é integrativa de todas as teorias administrativas, além de considerar todas as contribuições das teorias anteriores. Ela abrange e dosa as 6 variáveis básicas da teoria administrativas, que vimos no começo desse livro. É com a teoria da contingência que se nota que as fronteiras entre as diversas teorias administrativas estão se tornando cada vez mais permeáveis, porosas e incertas, em razão de um crescente e pujante intercâmbio de ideias e conceitos que ela proporciona.